Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui para mais uma live. Nessa semana de live que eu tenho convidado pessoas muito queridas, profissionais de excelência, que vão participar do curso de formação em Ayurveda como professores. Então hoje eu tenho a honra, o prazer de convidar um grande profissional, um grande médico e grande amigo também, né? Isso eu posso dizer, um querido amigo, Dr. Ricardo. Ele vai se apresentar mais, mas eu posso dizer para vocês assim que o Dr. Ricardo é uma pessoa incrível, não só como profissional, mas como ser humano, assim, né? Um desses médicos de corpo e alma. Então aproveitem, façam perguntas, a gente está aqui, né, para conversar com vocês. Vamos ver se a gente consegue responder tudo que vocês colocam. Eu tenho algumas perguntas também, né? Porque como vocês sabem, eu sempre aproveito essas lives para tirar algumas dúvidas que eu tenho com esses professores tão incríveis. Então vou aceitar aqui o Ri. Ótimo. Vamos ver. Muito bem. Oi. Bem-vindo, meu querido amigo, Dr. Ricardo. Muito obrigado pelo convite, querido. É um prazer te ter aqui. Então, pessoal, esse é o Dr. Ricardo. Eu chamo ele de Ri porque, né, a gente tem uma proximidade de longa data já, assim, e realmente é uma pessoa muito próxima, mas é o Dr. Ricardo. Mas vocês não estranhem que eu, né, como estou acostumado, eu vou chamar ele de Ri aqui na live, mas isso não quer dizer que eu falto com respeito à profissão e ao lugar aonde ele está. Ri, você pode contar um pouquinho do seu percurso, de você, como que você chegou na Ayurveda, da sua formação, só para o pessoal te conhecer um pouquinho mais? Conto. Então é assim, pessoal, o que acontece? Fui estudar medicina e já quando fui estudar medicina já tinha uma caminhada dentro dos processos mais profundos e ocultos do ser humano. Então, eu já fui para a faculdade de medicina pensando em fazer psiquiatria, neurologia, porque para mim o que era interessante são essas questões mais ocultas e profundas do ser humano. Então, eu entrei na faculdade de medicina, primeiro ano, você vê ali anatomia, fisiologia, e aí no segundo ano, né, você vai aprofundando algumas questões, e para mim, assim, muita matéria, muita coisa para aprender, mas ainda muito raso do que eu acreditava ser, né, o ser humano, na sua complexidade mais profunda. E aí, no segundo ano da faculdade de medicina, um professor meu de bioestatística me convidou para assistir uma aula de medicina tradicional chinesa, que ia começar uma pós-graduação. Ele convidou a gente para começar a ter um contato ali com a medicina chinesa. E aí eu me apaixonei na primeira aula, já falou sobre os órgãos e a relação das emoções impactando os órgãos, e toda uma questão da correlação entre os órgãos, de como um órgão, né, sustenta a energia vital de outro órgão. E eu fiquei fascinado, achei incrível, e fui estudando medicina tradicional chinesa do segundo ano da faculdade até o sexto ano. A partir do quarto, quinto ano da faculdade, começaram a abrir as residências médicas de acupuntura, e aí eu comecei a estudar para entrar na residência médica de acupuntura. Entrei, fui fazer a residência na Unifesp, que é um dos maiores centros de medicina chinesa da América Latina, e continuei estudando e falando, poxa, a medicina chinesa é incrível, maravilhosa, mas deve ter mais. Quero conhecer mais sobre essas questões do ser humano. E aí, chegando no final da residência, meu chefe da residência sempre libera um mês de estágio optativo que você vai para onde você quiser estudar. Eu falei, bom, vou para a China estudar. Estou estudando medicina chinesa, vou agora para o berço, para a terrinha. E aí ele falou para mim, não vai para a China não, já fui lá, já estudei com vários professores e tudo mais. Vê um lugar diferente para você estudar. Eu peguei o livro que tem todos
os vínculos da Unifesp com instituições externas, e eu vi que eles tinham um vínculo, né, uma associação com o Mentsekan, que é o Hospital de Medicina e Astrologia Tibetana, lá de Dharamsala. Eu falei, pronto, então vou estudar medicina tibetana. Mostrei para ele, ele gostou da ideia e fui. E quando fui estudar medicina tibetana, na verdade já no Brasil, pegando alguns livros, tudo para não chegar muito cru lá no estágio, eu vi que a medicina tibetana é uma mistura da medicina chinesa com o Ayurveda. Se a gente for ver o Tibete, até geograficamente, ele está entre a China e a Índia. Então, eu comecei a ter o estágio e vi que, na verdade, a medicina tibetana é muito mais baseada no Ayurveda do que na medicina chinesa. Aí me abriu mais uma porta aí de estudos. Fala, nossa, esse negócio de Ayurveda é interessante, então. E aí comecei a estudar. Fui fazer os cursos, né, de formação, depois o que tinha ali de clínica médica, de herbologia e Índia. E aí foram os passos, né, dentro de entrada para o Ayurveda, e depois fui ainda fazer mais estudos para completar ali, fui estudar ortomolecular, a parte de, hoje, estudando genética, fui fazer formação de mindfulness. Então, o estudo não para mais, porque com a Ayurveda você descobre que, na verdade, é a ciência da vida, né? E a vida tem coisa pra caramba para estudar. Que demais, Rick. Esse percurso é muito lindo, né? Eu já escutei, né, sua história de estudo 1000 vezes, mas eu adoro escutar, assim, né? Sim. Eu fiquei nesse hospital aí também, da Dharamsala, a gente foi lá visitar, acabei me estudando, né, mas a gente foi lá fazer consultas, é lindo, né? É lindo. Assim. Muito legal. E com toda essa sua trajetória, então agora eu quero te fazer uma pergunta, assim, né, de quem já estudou genética, ortomolecular, quem, né, é formado como médico na Unifesp, o que você enxerga realmente, assim, que o Ayurveda traz como tesouro na nossa medicina contemporânea? Medicina pensando em cura, né, do ser humano mesmo, assim. O que você poderia falar, né, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, assim, olha, a Ayurveda ela pode te dar isso, ela te acrescenta isso nos tratamentos, nos processos de cura. Eu acho que a Ayurveda dá um processo muito interessante, que é a autonomia. Né? Então, o que é... A nossa medicina, muitas vezes, é baseada num sistema de terceirização. Então, você terceiriza a sua saúde para o médico, para o psicólogo, né, para um profissional da saúde. E o que eu vejo que, assim, não funciona. A saúde é sua e você precisa ter essa percepção. O Ayurveda também traz isso, essa percepção de como a nossa saúde ela vai flutuando. Não existe não é um sistema binário, estou saudável, estou doente. Acho que o Ayurveda mostra muito isso, que na verdade nosso sistema vai flutuando de acordo com nossas emoções, com as estações do ano, com o que a gente come, com todo esse processo, ele impacta no nosso corpo, e com isso a gente vai tendo mudanças, nosso corpo vai esquentando, ele vai esfriando, ele vai ficando mais úmido, ele vai ficando mais seco, ele vai ficando leve, vai ficando pesado. E é importante a gente ter essa percepção, a gente refinar essa nossa capacidade de autopercepção, porque com isso a gente vai ganhando essa autonomia de perceber, poxa, estou num clima quente, estou ficando irritado, então meu corpo está esquentando, o que eu preciso fazer para esse calor excessivo não começar a trazer prejuízos para a minha saúde? Ou estou no inverno, estou num lugar que é mais frio, que é mais seco, estou muito inseguro, com muito medo, a tendência é o corpo ir resfriando e secando. Que atitudes eu devo tomar? Né? Então, eu mudo, né? O clima muda, minhas emoções mudam, toda hora eu tenho que ligar para um profissional da saúde e falar, olha, está acontecendo isso, o tempo mudou, está mais quente, está chuvoso, eu estou mais estressado. Toda hora a pessoa tem que ficar acionando um profissional da saúde diferente, ou, na verdade, existe essa capacidade de entender melhor como que o corpo funciona e, aos poucos, você tomando atitudes que vão trazendo o seu corpo de volta para o equilíbrio ou deixando o seu corpo ainda mais forte para que as adversidades do ambiente, né, impactem menos na saúde e você se mantenha num estado de equilíbrio.
Acho que o Ayurveda traz muito essas ferramentas, né? Que lindo, Rei, que lindo, com certeza, né? Porque em geral a gente pensa, né, já pensa numa prática, numa erva, não isso, mas no fundo essa autonomia, né, essa consciência. Geralmente nas consultas, assim, é raro um paciente que não saia com uma apostila bem simples que eu montei de introdução, assim, ao Ayurveda, falar, ó, mas você vai ler também, você vai entender do seu dosha, você vai entender como os seus biotipos funcionam, os elementos, porque isso dá um ganho, né, nos tratamentos incrível. Quando o paciente começa a entender, né, o seu dosha, os seus elementos, parece que abre um campo que ele fala, ele se responsabiliza pelo tratamento e te ajuda muito mais, né? Muito mais do que se você falar, toma esse chá, faz essa dieta, tira o pão, tira o leite. Bom, mas por que eu tenho que tirar o pão e leite? A partir do momento que ele entende dessa uma força para o tratamento, né? Isso é uma realidade, né? Autonomia. Para mim, antes da consulta, eu mando 3 vídeos. Um sobre meditação, um sobre introdução do Ayurveda e outro sobre Sankhya, para entender da onde que vem o Ayurveda. Então, eu dou de lição de casa quase 2 horas de vídeo para a pessoa assistir, porque senão a pessoa chega muito crua na consulta. Chega e fala assim, qual que é meu dosha? Não, peraí, você tem que já chegar entendendo como que o corpo funciona, suspeitando mais ou menos do que você tem de constituição ou de desequilíbrio. Então, acho que muito legal, bacana. Eu mando um e-mail para a pessoa já ir se percebendo, né, tendo assim, perguntando como que é o seu sono, como é que sua digestão, você tem fome na refeição? Porque senão a pessoa muitas vezes chega e faz a pergunta, ela entra em choque, ela fala, fome na refeição? Como assim? Não sei se eu tenho fome. Então, assim, a pessoa recebe um questionário, ela vai se analisando, vai se percebendo. Esses vídeos, eles estão, agora eu fiquei curioso, até alguém perguntou aqui no Instagram, eles estão disponíveis em alguma plataforma? As pessoas têm como achar? Sim, tá no YouTube. Tá no YouTube. Tá, como é que tá seu YouTube? É esse... Acho que é esse do... igual. Bom, a gente posta também no Stories, tá, gente? Para vocês encontrarem. A gente põe no Stories do Facebook, porque é legal, né? Um material rico, assim. Que legal, que legal. E você falou de meditação, eu tava louco para entrar nesse tema com você, né? Porque não é sempre que a gente pode conversar com um médico que dá aula de meditação, né? Então, ele acabou não falando, mas ele também tem treinamentos, né, em meditação e por aí vai. Mas eu queria te perguntar assim, fisiologicamente, né, aonde que a gente enxerga que essa prática meditativa, porque no curso, né, que a gente vai abrir agora as inscrições do Saúde Elementar, eu falo muito da mente, né, e as pessoas às vezes ficam, mas eu quero, né, eu quero receita, eu quero saber das especiarias. Claro, vamos estudar receita e especiaria, mas tem um lugar antes que chama mente, que a gente precisa aprender a trabalhar com ela. Então, o que você pode falar assim do lugar da saúde bem bioquímica mesmo, fisiológica, de quem pratica, não sei nem se eu posso chamar de meditação, mas algum trabalho com a mente, de respiração, de foco, o que isso faz no nosso corpo, sistema nervoso, digestório? Legal. Isso tem muitos estudos já. Principalmente Harvard tem um instituto que chama Mente-Corpo. Então, estudos de mente-corpo. E aí, entre elas, entra a meditação, as práticas respiratórias. Acho que a área cerebral que mais se beneficia das práticas de meditação, primeiro que assim, qual o lugar do corpo recebe mais benefício com a meditação? O cérebro. E a mente já é um sistema mais complexo, que ela envolve o cérebro, mas envolve várias outras questões ali, né? Mas no cérebro, no aspecto mais denso, tem uma área do nosso cérebro que chama sistema límbico, que ela fica nessa região aqui do cérebro. Então, primeiro a gente tem o tronco encefálico, a parte mais baixa, mais primitiva, que é o que regula a nossa respiração, frequência cardíaca, tônus muscular, algumas coisas desse tipo. Depois vem o sistema límbico, que está relacionado com a parte de emoções e sentimentos, e depois vem o córtex cerebral, essa parte que nos diferencia dos outros animais, que vem a parte mais reflexiva. Pode continuar. Tá.
E aí, o que acontece? Dentro do... Aí, que Só coisa para fazer linda. uma ilustração, né, do que ele estava falando, né? Então, tronco e o córtex. Pode ir falando, Rio, eu vou te Isso, deixar aqui como exemplo para o pessoal. tá. Aí, esse branquinho que tem embaixo do laranja, que é o corpo caloso, um pouquinho mais para cima ali. Eu não Aí, estou por entendendo. ali, um pouco mais para cima ainda. Aí, em Uhum. volta desse processo todo branquinho que tem aí, é o sistema límbico. Uhum. Tá? E aí, o que acontece? Uma das partes do sistema límbico é chamada de amígdala, a amígdala cerebral. Amígdala porque tem o formato de uma amêndoa, não é? Tem o mesmo nome da amígdala da garganta, porque as duas têm o Uhum. formato de amêndoa. E o que acontece? A amígdala, geralmente, está aumentada em pessoas mais estressadas, em pessoas que têm uma menor saúde mental. Então, o que acontece? Essa área hiperestimulada, ela está relacionada à luta e fuga. Então, quando a pessoa tem uma amígdala com muita expressão, muita atividade, a pessoa geralmente vai ser uma pessoa mais reativa, mais impulsiva, mais estressada. E a meditação, ela vai fazer com que, já tem muitos estudos mostrando, uma redução da atividade da amígdala. Por quê? Porque a meditação vai fazendo com que a gente tenha mais contato com o presente e mais consciência de que não estamos sob ameaças. Que grande parte do processo de ameaça que a gente vive muitas vezes é construído pela nossa própria mente. Então, dentro do processo de meditação, é interessante falar que, na verdade, a gente tende a terceirizar o nosso estresse também. A gente fala que o chefe que estressa, um familiar que estressa, o trabalho que estressa, mas, na verdade, é você que se estressa com as coisas. Não são as coisas que te estressam. O que vai fazer com que você se estresse com as coisas, na verdade, é porque você tem uma baixa resiliência emocional. Você não consegue resistir muito bem ou trabalhar muito bem frente a alguns processos emocionais. E aí, com isso, o seu nível de estresse sobe. A meditação vai fazer um trabalho de te ajudar a sair desse estado de vítima e passividade, reatividade, para ter uma nova forma de agir. E, principalmente, é um condicionamento. Você vai recondicionando o seu cérebro a ter novas vias, né? São novas sinapses, novas conexões pelas quais você vai entender o mundo de forma mais tranquila. E entender que as adversidades, elas não são tão adversas assim, que são, né, processos naturais da vida. E Ri, olha só, né, que eu queria só fazer um parênteses aqui para quem está escutando, que né, quando o Ricardo ele fala assim, ter uma vida mais tranquila, isso não é algo simplório, né? Isso é algo simples, mas que tem um efeito na nossa saúde, porque hoje em dia a gente vê que as pessoas elas estão atuando em estado de luta e fuga, né? Sistema nervoso autônomo simpático, quase que a vida inteira, né? Dormindo, elas estão num estado de ansiedade, de medo, o tempo inteiro criando esses pensamentos. E aí, quando a gente pensa numa ciência que trabalha muito com a digestão, com os alimentos, com as especiarias, e ontem eu até conversei isso, né, com a Marise, assim, né, se você não tem um estado de calma para se alimentar, de tranquilidade, de nada adianta, né, você comprar os orgânicos maravilhosos, botar as massalas e comer num lugar achando que tem um leão ou, sei lá, o seu chefe pronto para te atacar ou te matar. Porque você não vai digerir isso direito. E aí a gente vê que as pessoas vão entrando em síndrome metabólica por esse excesso de estado simpático, né? Cortisol, 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 a vida inteira vai, né, insulina, 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 muitas vezes por um lugar na mente e não na alimentação. A gente pega pessoas que estão comendo bem, estão se alimentando, que compram orgânico, fazem as 3 refeições, mas estão todas inflamadas. Eu gostei muito desse seu lugar, né, de falar da nossa amígdala, como isso vai reduzindo essa reatividade, assim, porque isso tem efeitos estrondosos na nossa saúde, né? Pensando na saúde como um corpo todo.
E é interessante como, na verdade, essa questão de ter estresse e ansiedade é praticamente um processo natural. Então, o que acontece? Dentro dessa questão de sobrevivência, o ser humano ele foi tendo que desenvolver uma habilidade de pensar em formas de não ser atacado, né? Pensando num ser humano bem primitivo ali nas cavernas. Então, o ser humano toda hora tinha que pensar em não ser atacado, em ter acesso à água, em ter acesso à comida, em ter acesso a um lugar protegido de chuva e frio. Então, acho que tudo isso, na verdade, foi construindo um sistema nervoso no qual ele busca identificar a todo instante possíveis ameaças. E essa construção cerebral, né, de áreas cerebrais em funcionamento, isso chama Brain Default Mode. É um modo de funcionamento ali automático da mente. Então, automaticamente, quando não estamos atentos a alguma coisa, nosso corpo ele tende, nosso cérebro, nossa mente ele tende a procurar problema. Então, quanto mais a gente se pega pensando, né, dando uma viajada na mente e não concentrados em alguma coisa, a tendência é que essa viagem, assim, a mente começa a construir alguma coisa que pode até ser boa, mas depois fica um pouco ruim. Então, por quê? Você até pensa em alguma coisa boa, assim. E as minhas férias, poxa, como foi bom, e logo começa. Quando vai chegar outra? Que vai começar o estresse, porque quando meu chefe começar a falar, e vai sim. Aí ele constrói alguma história estressora, mesmo se você está num processo que inicialmente era um pensamento bom. Então, é muito interessante ver que existe essa tendência natural ao estresse. E a gente tem que construir, trabalhar para sair dele, para construir novas vias e novas rotas. Isso eu acho muito interessante de falar, e eu gostei, né, que você pontuou isso, porque muitas vezes as pessoas se sentem culpadas por estarem estressadas e por estarem perdendo o controle da mente, mas isso faz parte da nossa fisiologia, né? O nosso sistema de estresse ele é muito afinado, ele teve que ser muito bem construído para a gente sobreviver. Agora a gente vive numa sociedade, inclusive, né, a Clara, a Maíra falaram aqui, da gente falar das redes sociais, né, como aumentadoras de estresse, que vem jogando o nosso estresse lá em cima. Mas você não tem um problema por você sentir isso, você só não tem a ferramenta para curar isso. As pessoas precisam cada vez mais, assim, eu considero, todo mundo precisa ter acesso, né? Por isso que eu acho o seu trabalho que você faz de meditação muito lindo, né? Eu indico para os meus pacientes, ó, vai lá, vai meditar, o doutor Ricardo, ele abre essas meditações, porque todo mundo precisa. Não adianta você achar que você não vai fazer nada com a sua mente e você vai ser o calmão da parada, que tá tudo certo, né? Isso não existe mais, né? Ainda mais com tanto de tela, Instagram e tudo mais, e comparação social. Isso gera um estresse, assim, intrínseco à vida. O que a gente precisa? De uma prática diária. A gente precisa de uma prática diária, né? Às vezes isso parece como se fosse vai ser um a mais para a minha saúde. Não é um a mais, é um mínimo, gente. Então, quem está escutando aqui, a gente, né, a meditação diária, hoje, é o mínimo que a gente precisa para sair do 0 a 0, assim, né, a meditação. Aí a gente vai, né, exercício, comer bem, orgânico, mas essas ferramentas, elas são ferramentas indispensáveis, né, para uma saúde mínima, assim. E aí eu queria te perguntar, o que você sugere como prática, para quem está ouvindo a gente, para quem está começando nesse caminho? Uma prática simples, assim, ó, tô chegando, nunca fui para a Índia, nem para Dharamsala, eu quero me sentir bem, mas também, né, tô acostumado a timeline, Instagram e tudo mais. Por onde eu começo? Então, né, uma linha que daí eu gosto, fui me especializar mais, é o Mindfulness, né? Porque o Mindfulness foi construído vindo do budismo, mas ele é laico, então dá para qualquer pessoa, independente da religião, você pode praticar, que isso não tem nenhum fundo religioso, místico ou espiritual. E dentro das práticas de Mindfulness, uma das que mais faz sucesso e mais
interessante para se iniciar é a prática da respiração, né? Então, mindfulness da respiração é você... O que é mindfulness? Mindfulness é um estado da consciência com o qual estamos intencionalmente atentos ao presente momento, numa âncora meditativa, por exemplo, a respiração, mas com atitudes de abertura, gentileza, curiosidade, sem julgamentos. Então, é um processo complexo porque é um estado da consciência. Porque se não fosse tão complexo assim, eu nem ia gostar. Então, como é um processo todo complexo, mas vale a pena. Então, tem práticas de meditação mindfulness, por exemplo, no meu IGTV ali, sempre tem algumas práticas da respiração, e é isso, você buscar observar o fluxo do ar, a experiência do toque do ar na parede das narinas, do nariz, ao inspirar e ao expirar, e você fica aberto para perceber como sua mente vai querer trazer conteúdos e distrações. Então, meditar não é esvaziar a mente. Você tem essa abertura para receber os pensamentos, porém, você tira a atenção dos pensamentos e volta de novo para a respiração. Sem se criticar, sem se julgar, buscando uma curiosidade em observar a respiração. Lindo, então, muito legal. Por aí. Que legal. Então, para quem tiver interesse de fazer essa prática meditativa, né? O Ri, que dias que você faz, Ri? Então, agora eu tirei umas férias, mas eu estava fazendo práticas meditativas todo dia às 7h30 da manhã. 7h30. Mas aí as práticas ficam salvas no IGTV, dá para assistir em outros horários. E a partir de agosto eu volto, aí eu vou me organizar, ver se eu vou começar de terças e quintas, vou numa pegada dessa, de 2, 3 vezes por semana. Ri, então, para quem eu queria assim, né, porque daqui a pouco a gente já vai encerrando, mas eu queria saber assim, o que você tem de história para contar para a gente de prática clínica, né, de clínica mesmo, que você já viu assim de surpreendente com o Ayurveda, de assim, sabe, esse pessoal que vai passando, primeiro passa no clínico geral, depois vai para um especialista, depois vai para o top especialista, aí por último chega no Ayurveda, né, já todo estrupiado assim, fala, me resolve aí. Você tem algum caso interessante para contar para gente, como uma curiosidade assim, né, como uma ilustração? Eu acho que um dos pontos que também me faz buscar profundidade dos estudos do ser humano é que na minha família tem muitos casos de doenças autoimunes, né? Minha mãe tem esclerose múltipla, meu irmão tem uma colite, né, uma doença inflamatória intestinal, autoimune, meu pai tem vitiligo, então assim, eu estou cercado ali por pessoas com esse tipo de doença que a medicina moderna muitas vezes patina e fala assim, seu corpo começou a produzir anticorpos contra você mesmo. Tá bom, por quê? Porque a genética, eu vejo uma questão muito assim, é quase como na época da Idade Média, falava porque Deus quis assim, né? Então, hoje, fala-se que porque a genética quis assim. Mas hoje sabe-se que genética é 30% do negócio, 70% é estilo de vida. Então, assim, por que da doença autoimune? E aí, eu acho que o Ayurveda me ajuda a entender muito bem essa questão do autocuidado, de suplementos, e assim, minha família toda, praticamente, eu trato, né? Então, você cuida da sua família. Então, assim, a esclerose múltipla da minha mãe está super controlada há pelo menos 8 anos já, né, só com tratamentos naturais. Ela tem, lógico, tem momentos que ela tem recaídas, crise, porque ela patinou ali no estilo de vida, ou o estresse subiu, e aí ela faz uso do alopático, né, quando precisa, mas grande parte das vezes ela tem se mantido muito bem, só com as suplementações e questões vindas do Ayurveda. Meu irmão já é um cara, tipo, bem diferente de mim, que ele foi fazer ortopedia, placa, parafuso e plantões. E aí o esquema dele é virar plantão e comer pizza, e quando o bicho começa a pegar, aí ele chega para mim e fala, Ri,
faz aí aquelas formulinhas, com aquelas coisas, aquelas plantas medicinais. Eu falo, beleza, vamos lá. Então, acho que está muito relacionado nisso. Na minha família, eu vejo que todos buscam a parte da medicina convencional com os hiper especialistas. Então, minha mãe acompanha na esclerose múltipla com um neurologista especializado em neurodegenerativos. Meu irmão acompanha com gastro especialista em inflamatório. Mas, buscando mais qualidade de vida e tomar menos medicações, eles sempre me procuram para a gente fazer esse tratamento integrativo e associado, né? Que lindo demais, né? É tão bom poder cuidar dos nossos familiares, né? Eu tive essa experiência também, né? O meu pai é médico, assim, e, embora ele já venha de uma linha bem naturalista, chegou uma hora que eu falei, pai, vem aqui que eu vou te fazer um panchakarma que não dá mais, assim. E aí ele virou um fã, né? Ele virou um fã da Ayurveda e recomenda, e faz as dietas, faz antitoxina, né? Super fã. E assim, né? Super dentro da medicina, um estudioso. A gente vai vendo como a Ayurveda vai angariando as pessoas, né? Vai trazendo pelo resultado prático. Porque é somatório, né? Integra. Acho que as práticas integrativas são bonitas porque é isso, não exclui nenhuma medicina. Elas inclusive a medicina alopática, né? Inclusive a alopática também, né? Às vezes as pessoas acham que a gente, né, somos os radicais da Ayurveda de forma alguma, né? É inclusiva. A Ayurveda talvez seja a prática que eu conheço mais inclusiva, assim. Não, vem aqui, vamos lá, você está tomando remédio, como que a gente lida com isso? Como que a gente melhora, né, sua proteção gástrica para não te fazer mal? Tem que continuar tomando? Tudo bem. Não é exclusivo. Né? Que bom, Ri, que bom, meu querido amigo. Olha só, para quem está chegando agora, o Dr. Ricardo é um dos professores do nosso curso de formação em Ayurveda, de saúde elementar. Então, né, para quem vai estudar com a gente, vai ter a honra, o privilégio de estudar com esse indivíduo aqui, que realmente tem muito conhecimento para passar, e geralmente o Ri, ele traz nas aulas, assim, né, de saúde elementar, essa conexão mesmo da medicina milenar, do Ayurveda, com a medicina contemporânea. E, bom, é isso. Então, vocês vão ter essa possibilidade de estudar mais com ele. Para quem quiser meditar, não deixem de seguir, né, o perfil do Ri. E essa live, para quem chegou agora também, ela vai ficar salva na nossa imersão de Ayurveda que a gente vai fazer daqui a 10 dias. Já dá para se inscrever na nossa bio. Pessoal, né, quem quiser, já pode se inscrever lá na bio, já tem o link. E aí todas as lives, né, que a gente vai fazer essa semana vão estar lá. Tudo bem, gente? Ri, valeu pela presença, meu querido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu, gente, pela presença aí. Um beijo, boa tarde para todo mundo. Valeu, Ri. Valeu.